Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Testemunho Direto. No programa desta segunda-feira vamos falar da reforma do Estado. O vice-primeiro-ministro Paulo Portas convocou esta sexta-feira de manhã os partidos para reuniões. No final, como é também normal, os partidos da oposição criticaram as propostas do Governo para a reforma do Estado. Acusaram mesmo o Executivo de razões eleitoralistas por trazer de novo o guião da reforma do Estado para a discussão. Outro dos temas também incluído na reforma do Estado tem a ver com os cortes nas pensões e a forma como irá o Governo substituir a contribuição extraordinária de solidariedade. São vários os temas então para falarmos, centrando-nos na reforma do Estado. Esta segunda-feira aquilo que lhe perguntamos é se é oportuno discutir esta reforma do Estado quando estamos em período pré-eleitoral. Queremos saber a opinião, já sabe que pode ligar o 22953 8525, eu repito, 229538525. Pode também deixar-nos a sua mensagem na página de Facebook do Porto Canal ou enviar-nos um e-mail para testemunhodireto@sapo.pt. Para nos acompanhar na análise a este tema, temos em estúdio o professor João Cerejeira, professor de Economia da Universidade do Minho. Vamos ter a oportunidade de falar mais à frente no programa. Antes disso, olhamos então as reuniões entre o vice-primeiro-ministro e os partidos com assento parlamentar. Foi esta segunda-feira de manhã. Já se conhecem as reações dos partidos políticos com assento parlamentar, convocados por Paulo Portas para uma reunião sobre a reforma do Estado. O Partido Socialista, o primeiro a ser recebido pelo vice-primeiro-ministro e pelo ministro da Presidência, Luís Marques Guedes, na Assembleia da República, acabou o encontro a dizer que a proposta do Governo está desfasada no tempo e não passa de uma encenação para efeitos eleitorais. O líder parlamentar socialista, Alberto Martins, fez ainda questão de destacar que o partido está disponível para um debate político e público sobre o guião, mas apenas ao nível das comissões parlamentares. Já para o Partido Comunista Português, o documento apresentado a 30 de outubro de 2013 representa desde sempre mais uma tentativa de perpetuar a política da Troika como concepção do Estado português e por isso mesmo ter proposto perspectivas alternativas para o futuro do país. Para o PCP, a proteção do emprego, a recuperação dos salários e pensões e a renegociação da dívida pública são prioridades. O Bloco de Esquerda foi o terceiro partido a ser recebido, mas para ele o tema deveria ter sido outro. Em vez da reforma do Estado, o sistema de pensões. Lamenta por isso o Bloco de Esquerda que o Governo se recusa a responder às perguntas do momento. Seguiu-se o CDS, que se lançou ao ataque ao Partido Socialista, considerando sem sentido a crítica de eleitoralismo. O PSD foi o último a ser recebido e o último a pronunciar-se pós-reunião. O partido liderado por Pedro Passos Coelho intitulou de especialmente censurável a posição do PS, que prefere esconder-se atrás de críticas, ao invés de apresentar propostas. Reforma do Estado que inclui uma reforma da Segurança Social e possivelmente uma nova forma de calcular as pensões. Para já, o Governo diz que nada está decidido. Fonte do Ministério das Finanças diz até que a decisão sobre a medida que vai substituir a contribuição extraordinária de solidariedade só vai ser discutida com a Troika na 12ª avaliação. Ainda nada está fechado quanto às pensões. A garantia é do Ministério das Finanças, que assegura ainda que o Governo continua a trabalhar numa alternativa à contribuição extraordinária de solidariedade, discutida com a Troika durante a 12ª e última avaliação. Foi nesse sentido que o Primeiro-Ministro e o Vice Paulo Portas reagiram este fim de semana, quando confrontados com os jornalistas. Preferiram não fazer comentários sobre um documento da Comissão Europeia que diz que o valor das pensões será indexado a critérios económicos e demográficos. Passos Coelho disse apenas que não há novidades nas notícias divulgadas. Ainda sobre este parecer, vindo da Europa, ao que tudo indica a partir de 2015, o cálculo das reformas vai mesmo depender da economia do país e dos nascimentos. Quantos mais houver e mais riqueza for produzida, mais altas podem ser as pensões. E o contrário também se aplica. A medida que vai ser encontrada para ocupar o lugar da SES deverá entrar em vigor em janeiro de 2015, tudo para que se consiga fixar o déficit em 2,5%.
E o que se pode então esperar desta reforma do Estado? É uma agenda de cortes escondidos, como diz a oposição. São várias as perguntas que esperamos responder ao longo da tarde desta segunda-feira e queremos também ouvir a sua opinião sobre a reforma do Estado e também sobre os cortes nas pensões que podem passar então permanentes depois de terem sido considerados temporários. Já sabe, ligue 22 953 8525, é a forma mais fácil e direta de entrar em contacto connosco e deixar-nos a sua opinião. Também, ao longo do programa, temos a questão para inquérito e aí também pode responder se preferir. No final vamos revelar os resultados. Se a sua resposta é sim, se considera, portanto, que não é oportuno discutir esta reforma perto de eleições, liga ao 760 300 621. Já se a sua resposta é não, liga ao 760 300 623. Comigo tenho então o professor João Cerejeira, professor de Economia da Universidade do Minho, a quem agradeço uma vez mais por estar connosco também. Professor João Cerejeira, tivemos de facto aqui reuniões esta segunda-feira de manhã para discutir a reforma do Estado. Percebemos que pouco ou nada se soube daquilo que foi discutido dentro da sala e há de facto aqui esta crítica da oposição a falar num certo oportunismo do Governo por estarmos tão perto de eleições e convocar agora estas reuniões para esta altura. O que é que lhe parece? Há de facto aqui oportunismo? É a altura certa para discutirmos a reforma do Estado? Talvez oportunismo seja uma palavra demasiado forte para classificar. Eu diria que talvez haja mais falta de oportunidade e não oportunismo. E falta de oportunidade porquê? As condições para implementar a reforma do Estado seriam plenas há 2 anos atrás, precisamente com a vinda da Troika, quando havia até um acordo entre os principais partidos, quer o PS, quer o PSD, relativamente a um conjunto de pontos que podiam ser incluídos nesta reforma do Estado. Convém também ter em conta, quando falamos da reforma do Estado, um documento que vise definir a reforma do Estado faz-se todos os dias. E faz-se todos os dias, quer nas práticas, quer nas próprias políticas que vão sendo definidas. Portanto, pensar que o Estado se vai reformar através de um documento que defina tudo e mais alguma coisa, portanto, isso é um erro. Portanto, isso não vai ser possível. Mas há pilares que ainda estão por definir e que é preciso certamente definir. Falamos, por exemplo, da questão da segurança social, que tem sido muito debatida. Os pilares principais que falta definir é, em primeiro, saber quais são os domínios da atividade do Estado. Onde é que o Estado deve intervir e como é que o Estado deve intervir, seja como prestador de serviços, seja como financiador desses serviços. O Estado pode estar presente em muitos setores, garantir os serviços e não ser ele o prestador. Isso acontece, por exemplo, na saúde, isso acontece na educação. Há muitas áreas onde o Estado não tem que ser prestador. Há aqui limites, por vezes, até ideológicos e, portanto, isso também há margem aqui de manobra para os partidos terem diferentes propostas. Agora, um guião de reforma do Estado deveria começar por aí. Portanto, definir qual é a esfera específica pública daquilo que são outras esferas onde o Estado pode intervir, embora tendo uma presença menor. Depois, o que falta atualmente no Estado, e atendendo que já houve uma redução muito significativa, nomeadamente em termos de efetivos na administração pública, é ao nível das práticas de gestão do dia-a-dia. Ou seja, que incentivos é que tem um serviço, por exemplo, para melhorar a qualidade? Que incentivos tem um serviço para poupar, para reduzir despesas que são inúteis ou que são menos importantes? Quais são os procedimentos, do ponto de vista da boa gestão, das boas práticas que um serviço deve usar? Quais são as boas práticas nos serviços que não há noutros que devam ser plasmadas noutros serviços, que devam ser divulgadas e promovidas? Portanto, isto não é algo que se consiga num documento só por muitas páginas que tenha. Isto tem que ser uma análise a nível de departamento, serviço a serviço, com regras definidas. E chamo, por exemplo, aqui um exemplo, o CIADAP, que era um sistema de avaliação da função pública. A partir do momento que houve a implementação dos cortes iguais para todos, deixou de fazer sentido. Portanto, não há promoções, houve cortes que foram iguais para todos, portanto, avaliar para quê? Há aqui todo um desvirtuamento de boas práticas de gestão que tem vindo a ser feito nos últimos anos. Portanto, falar agora em reforma do Estado, quando as práticas que o Governo implementou nos últimos tempos foi precisamente no sentido contrário à boa administração e à boa gestão do recurso. E quando se partiu para esta discussão, Sr. Professor, partimos também com uma meta. Não foi um problema a questão dos 4 mil milhões de cortes na despesa que era preciso atingir para conseguirmos fazer essa reforma? Eu acho que os objetivos financeiros, que eram importantes e tínhamos que, de facto, reduzir o déficit público, mas os objetivos financeiros sobrepuseram-se aos objetivos da boa eficiência económica e da boa gestão. Há muitos casos em que
os cortes cegos acabaram por se traduzir em acréscimo de despesa. Muitas vezes não no momento atual, mas em momentos futuros. Portanto, se cortarmos, por exemplo, o investimento em algumas áreas, podemos cortar o investimento hoje, mas mais tarde, para repor os níveis de qualidade, vai ser necessário um investimento muito maior. Portanto, as poupanças, muitas vezes, que se fazem no curto prazo, podem se traduzir no longo prazo em despesas maiores. E isso não foi acautelado. E, por exemplo, a perda de quadros técnicos importantes em muitas áreas do Estado, mais tarde ou mais cedo, isso vai se representar num custo para a própria qualidade dos serviços públicos. Professor João Cerejeira, já vamos voltar ao comentário. Obrigado. Vamos ouvir também outras opiniões. Estamos a falar da reforma do Estado, da reunião que decorreu então esta manhã com o Vice-Primeiro-Ministro e os partidos com assento parlamentar. Ao telefone tenho já o Dr. João Rosas, é politólogo. Agradeço também por estar connosco no Testemunho Direto. Aquilo que lhe pergunto também é se de facto esta reunião, no momento em que ocorre, no período de pré-campanha já quase eleitoral para as europeias, se vai de facto produzir resultados ou se apenas temos uma vez mais encontros sem resultados? Muito boa tarde. Eu creio que neste momento não há condições políticas para termos um debate que leve a uma reforma séria do Estado. Quer dizer, neste momento há aliás, pela reação dos partidos da oposição, pela dificuldade de diálogo, pela brevidade dos encontros, que não existe verdadeiramente um diálogo e provavelmente a falta de vontade para esse diálogo acerca de uma reforma séria do Estado está tanto do lado da oposição como do lado do próprio governo, não é? Existe o contexto, é um contexto já de campanha eleitoral, existe um contexto também de aproximação do fim da legislatura e, portanto, este é, digamos, o momento menos adequado para um diálogo deste tipo e os resultados ou a falta deles acho que está à vista e acho que não sairemos daqui, quer dizer, não creio que exista espaço para uma evolução em termos de negociação política para a reforma do Estado. E sem esse consenso político de que fala, acredita que é possível avançar com a reforma do Estado ou algumas reformas no Estado? Repare, por vezes a questão é apresentada de um modo que eu diria muito pouco rigoroso, porque fala-se da reforma do Estado como se tratasse de simplesmente formular um documento, eventualmente perfeitamente genérico e de muito pouca qualidade, como foi o documento elaborado pelo Vice-Primeiro-Ministro, como se, digamos, a reforma do Estado consistisse em alguém ou um grupo de trabalho, de repente, começar a pensar na necessidade de reformar o Estado, elaborar um documento e depois passar a ação. Isso, quer dizer, não é isso que acontece. O Estado está sempre a ser reformado, não é? O Estado que temos hoje não é o mesmo que tínhamos há um ano ou há 3 anos atrás ou há 6. E, portanto, o Estado está sempre a mudar. E a questão, quer dizer, o fundamental, como se costuma dizer, o demónio está nos detalhes, não é? A questão fundamental é saber, caso a caso, dossiê a dossiê, área a área, exatamente aquilo que se propõe, em pormenor, em que estudos é que as reformas propostas são baseadas, em que conhecimento sério é que essas reformas são baseadas e, portanto, a reforma do Estado é um processo contínuo. Pode haver momentos de maior ímpeto ou surgimento de programas reformistas especialmente importantes, mas nesse aspecto, digamos, de novo, uma nova e grande vaga de reforma do Estado, como eu disse anteriormente, não creio que seja agora o momento ou que estejam agora reunidas as condições políticas para o fazer de forma alargada. Agora, as reformas que estão sendo feitas, da responsabilidade do Governo e apenas da maioria que o apoia, essas depois têm vindo a ser feitas e continuarão provavelmente a sê-lo.
Sr. Doutor, agradeço-lhe a participação no Testemunho Direto. Muito obrigada também pela sua opinião, por nos ajudar também a perceber toda esta questão em torno da reforma do Estado, não só a reforma do Estado, mas também a reforma da segurança social, que inclui os cortes nas pensões e uma possível medida para substituir a contribuição extraordinária de solidariedade, que poderá transformar então os cortes de temporários para permanentes. É um assunto que o Governo diz que para já ainda não está fechado e que vai ser discutido com a Troika na 12ª avaliação. Queremos então ouvir a sua opinião. A pergunta que lhe colocamos é se é oportuno discutir estas reformas perto de eleições. 22-953-8525 é este o número que deve ligar. Parte já ao encontro de um telespectador, Manuel Agostinho, tem 76 anos, liga-nos do Cacém e é reformado. Muito boa tarde, Manuel Agostinho. Qual é a sua opinião sobre este tema? Manuel Agostinho? Penso que a chamada caiu, não é possível nesta altura falarmos com o nosso convidado. Partimos então para a conversa, mas aqui em estúdio, com o professor João Serjeira. Professor, falando desta reforma agora da Segurança Social, desta possibilidade de alguns dos cortes que estão previstos poderem passar de temporários a permanentes, é de facto inevitável que assim seja, olhando para o período pós-Troika e para depois deste ano de 2014? Bom, se é inevitável ou não, isso carecia de um estudo mais aprofundado e provavelmente nem sequer o Governo fez. O que nós sabemos de estudos anteriores, portanto, da última reforma da Segurança Social, apontava para que, com as alterações que foram introduzidas, o sistema seria sustentável até 2050. E é sustentável porquê? À custa, essencialmente, do contínuo prolongamento da idade de reforma, tendo em conta a evolução demográfica. O que está aqui em causa é adicionar outros argumentos, nomeadamente a questão do crescimento do PIB, a este fator de ajustamento. Convém ter em conta que grande parte das dificuldades da segurança social atuais não tem tanto a ver com o sistema de pensões em si, tem essencialmente a ver com o elevado custo com o subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego aqui entra de duas formas. São menos receitas para a Segurança Social, portanto há mais desempregados, há menos receitas para a Segurança Social e, por outro lado, há um custo acrescido dos pagamentos das prestações de subsídio. Portanto, grande parte do desequilíbrio atual da Segurança Social tem a ver com isso e, portanto, tem a ver com a situação económica em geral e não propriamente com o desenho do sistema. Se quisermos, a sustentabilidade da Segurança Social no futuro vai depender muito do crescimento da economia. Obviamente, a continuar a crescer com estes números, as perspectivas não são favoráveis, mas não é só para a Segurança Social, também o pagamento da dívida é impossível com taxas de crescimento em torno de 1%, portanto, isso aí é algo que tem que ser tido em conta, não é só o débito para futuros reformados, ou os atuais, é também o débito para os créditos de outros agentes. Tem sido em conta, ou seja, o Governo tem olhado para essas questões, porque muitas vezes quando se fala na impossibilidade de pagar a dívida nos termos em que está e com as taxas de crescimento que estão previstas, há quase o afastar dessa questão ou da possibilidade de haver aqui uma renegociação dessa mesma dívida. O Governo afasta também por uma perspectiva de expectativas, nomeadamente dos mercados internacionais. Ainda na sexta-feira foi anunciada uma revisão em alta do rating por parte da Fitch, portanto há perspectivas de melhoria do rating, ou seja, os mercados internacionais acreditam que Portugal consiga suprir estas dificuldades e, portanto, consiga dar resposta, nomeadamente, ao suporte da dívida. Também acho que há um acreditar dos mercados internacionais de que, nomeadamente o Banco Central Europeu, terá sempre um papel de apoio à dívida portuguesa, seja através de um programa cautelar, seja através de outros mecanismos designados de outra forma, mas portanto, há aqui uma crença de que a dívida mais tarde ou mais cedo terá que ser assumida pela totalidade dos países da União Europeia, podendo assumir aqui vários formatos, não quer dizer que seja um país diretamente a perdoar a dívida a Portugal, pode ser através de uma instituição europeia que faça esse papel. Professor, já vamos voltar à conversa. Olhamos também a opinião dos nossos telespectadores. Ao telefone tenho já Rui Lima, liga-nos de Leiria. Muito boa tarde, Rui. Qual é a sua opinião sobre este tema? Boa tarde, Sr. Jornalista, e boa tarde ao Sr. Professor. Bom, a minha opinião é que, em primeiro lugar, o Governo não está a aproveitar neste clima eleitoral. Todos nós sabemos que o Governo dá as notícias que, infelizmente, têm sido mais antecipadamente. Portanto,
Esse é o único ponto em que realmente não podemos atacar o Governo. Sobre reformas, bom, as reformas, como o Sr. Professor disse, as reformas é como a natureza, são alterações que vão dando ao longo do tempo, são leis que vão sendo mudadas, vão sendo, enfim, reestruturadas, portanto, é uma coisa normal. Não uma reforma em si no verdadeiro sentido da palavra. Há assim um continuar de abrir novas maneiras em que a nação possa funcionar. E até aqui, pelo menos na minha ótica, não tem funcionado muito bem, em alguns casos, mas noutros casos tem funcionado. Sobre as declarações do Partido Socialista, diz António José Seguro que este é um governo da mentira, é um governo aproveitador. Eu gostava de saber onde é que estava o Sr. António José Seguro quando os 150 mil empregos e dos cheques bebés, quer dizer, nem os bebés escaparam. Portanto, eu acho que o Partido Socialista não tem muita razão, aliás, não tem razão nenhuma para falar. E é um facto, todos nós estamos a sofrer, todos nós. Toda a gente tem cortes, mas há uma coisa que me mantém viva, é saber que o culpado disto tudo não é este governo, foi os governos socialistas. E, portanto, esses senhores ninguém pede contas, eles é que estão a pedir contas, quando deveria ser o contrário. Enfim, vamos ver o que é que isto dá. Eu espero que ninguém mais diga que o governo se aproveite deste clima eleitoral, porque essa realmente é uma grande mentira. Muito obrigada, Rui Lima. Muito obrigada pela sua opinião. Obrigada também por participar no programa. Estamos a falar da reforma do Estado. E ao telefone tenho já David Pontes, jornalista da agência Lusa. Muito obrigada, David, também por nos ajudares a perceber em que ponto ficamos com esta reforma do Estado e com estas reuniões. Uma das principais críticas dos partidos da oposição foi que, de facto, há aqui um aproveitamento político do Governo ao trazer essa questão agora, em que estamos num período pré-eleitoral. O que é que te parecem as críticas fundamentadas? Sim, parecem-me razoáveis, dado que estamos, obviamente, a falar de um assunto que pesa na vida das pessoas e tem, obviamente, importância para aquilo que nós, enquanto sociedade, enquanto coletivo, podemos querer, e não me parece que o diálogo e a procura de algum entendimento ou de alguma forma de concertação de posições tenha sido procurado da melhor forma. E não é uma reunião ou um ciclo de audições que parecem um bocadinho para carimbarem aqui, para deixarem, nomeadamente, o vice-primeiro-ministro livre para daqui para a frente poder dizer nós tentamos e não conseguimos porque os outros não quiseram. Nós já vimos isto, por exemplo, ser feito por José Sócrates. Isto é normal, mas eu não conheço, nem a seguir a um documento que foi apresentado, lembro, em 30 de outubro de 2013, não reconheço que tenha havido uma discussão séria sobre os pressupostos de uma reforma, que eu também acho que é sempre uma coisa esquisita de dizer. Todos nós percebemos nas empresas em que trabalhamos que é muito difícil, e isto aplica-se de alguma forma ao Estado, marcar uma data e dizer a partir daqui, desta data, vai ser tudo diferente. A reforma do Estado é, por natureza, uma coisa, o Estado é uma coisa que se vai reformando, que se vai fazendo em ciclos. E por isso esta ideia de marcar aqui quase um ponto simbólico, em que há um momento em que passamos a ser todos diferentes e a fazer coisas todas diferentes, é uma ideia um bocadinho peregrina. E por isso parece-me a mim que este correr de audições ao longo do dia deste tem um intuito político e que não é o intuito de chegarem a conclusões. Não se chega a conclusões assim. Os diálogos, os debates, as concertações entre posições difíceis não são feitas perante as câmaras da televisão ou feitas ali numa reunião à pressa na Assembleia da República. São feitas com trabalho de negociação, é feito com os especialistas que cada vez mais faltam na área, nomeadamente, por exemplo, da segurança social, que vocês têm vindo a abordar, é feito com outra cautela. Por isso eu acho que é admissível que as forças da oposição achem, obviamente, que há aqui muito mais do que uma real intenção de conseguir resultados efetivos, a vontade de encontrar aqui um alívio político, um momento de alegado diálogo e não propriamente de procurar que haja, de facto, essa propalada reforma de Estado, o que quer que ela seja. David Pontes, outra das questões também que tem sido levantada tem a ver com o pós-Troika, porque não temos, de facto, esse consenso em torno da reforma do Estado, mas há metas que, não serem alteradas, terão que ser cumpridas em 2015, nomeadamente a questão do déficit dos 2,5%, entre outras. Parece-te execuível que se chegue a esse tipo de metas sem que haja acordo e pelo meio, com eleições legislativas em 2015?
como temos visto, as metas têm-se conseguido cumprir, pelo menos temos passado sempre nos exames de avaliação com nota positiva, ou seja, com mais ginástica ou menos ginástica, com um subterfúgio ou outro, isso tem sido possível. Como dizia o convidado também que está em Estado, às vezes as coisas dependem, por exemplo, de outro fator que não entra em linha de conta quando falamos da reforma do Estado, que é da economia. Ora, quando nós queremos, se quisermos jogar este jogo de pôr pesos na balança, podemos sempre aliviá-los com outro, com crescimento económico, por exemplo, e aí nós temos sempre aqui um jogo de palavras, não há prostroika. Nós próprios enverdamos nesta falácia, porque a vida vai continuar, nós vamos a continuar a ter os mesmos problemas, alguns deles acentuados por um período difícil que estamos a viver, e depois, quem tem determinadas agendas põe-nos à frente de determinados objetivos. É óbvio que a oposição olha para aquilo que nós estamos a passar e diz-nos que nós podemos chegar lá se crescermos e se não fizermos sacrifícios. Quem tem uma agenda, nomeadamente de recuo do Estado em determinadas áreas sociais, em determinados apoios, tem uma outra agenda. E essa agenda diz que, não, a economia, isto chega lá, mas essa agenda aliviar o Estado. Por isso, estamos aqui num jogo, às vezes, de palavras. É evidente que nós temos metas, é evidente que existem problemas que nós temos ao estar, mas se olharmos para o mundo ao nosso lado, vou lembrar o estado em que está a Grécia, com uma dívida de 180%, com taxas de desemprego terríveis, foi aos mercados da semana passada e conseguiu taxas de juro abaixo das taxas que tinha antes da crise. Isto devia soar como um alerta para nós percebermos que não é só uma questão aqui racional de reorganizarmos o Estado. Há aqui uma outra dimensão da crise que nos escapa a todos nós e que tem a ver com especulação financeira e tudo isso, que não é dominável por aquilo que quer que a gente faça em termos de poupanças. E por isso há um discurso simplificador que eu acho que nós, por muito às vezes até confortável que nos seja dizer, eu pelo menos tentaria não embarcar sempre nele, porque ele acabará sempre, quase sempre, no atual panorama, a culpar uma coisa que eu gostava, enquanto português, e acho que muitos de nós gostaríamos de considerar como avanços civilizacionais, termos apoios para os idosos, para os reformados, para os desempregados. Nós sabemos que são avanços que foram conseguidos pelos nossos pais, pelos nossos avós, com muito esforço, e por isso parece-me a mim que desistimos deles só em termos de metas que depois se derrubam com um vento dos mercados, me parece a mim errado, e acho que nós devíamos estar todos empenhados em fazer algumas reformas, mas para manter o essencial do que temos e não simplesmente para os cortar. David Pontes, muito obrigada pela ajuda para percebermos também a reforma do Estado. Obrigada pela tua participação. E um dos pontos dessa reforma do Estado tem precisamente a ver com a segurança social, tem a ver com os cortes nas pensões e por isso ao telefone tenho já Maria do Rosário Gama, que é presidente da APRE, Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, a quem agradeço também por participar no testemunho direto. Desde logo aquilo que lhe pergunto é certamente ver com preocupação as reformas que poderão estar a caminho no que toca aos cortes nas pensões. Olha, eu não estou a ouvir muito bem porque eu, como sabe, vou no comboio, mas eu vou tentar dizer aquilo que nos preocupa. Portanto, esta possibilidade de indexar as reformas aos indicadores económicos e demográficos está a transtornar muito a vida dos pensionistas porque cria uma instabilidade muito grande sem saber em cada ano qual vai ser a sua pensão, a sua reforma. Para além de que nós temos a convicção total de que isso corresponderá a cortes ainda muito mais profundos nas nossas pensões. E isto porque o crescimento económico não se verifica ao ritmo que seria desejável e o fator demográfico, como sabe também é uma situação muito complicada no nosso país, porque o rácio entre pessoas no ativo e reformados vai sendo cada vez mais baixo, dada a imigração e dada a falta de empregos para os jovens que ficam cá ou inclusivamente o próprio trabalho precário. Portanto, nós estamos muito preocupadas com esta situação da possível variação das nossas pensões, exatamente devido a isso. Portanto, essa intranquilidade brutal que existe. E há outras formas de garantir a sustentabilidade da segurança social? Claro que sim, tem que haver alternativas. Nós estamos disponíveis para falar sobre outras alternativas, outras propostas. As pessoas é que só
na questão do regime contributivo. Mas, para além desta situação das contribuições que as empresas e os trabalhadores entregam à Segurança Social, há outras possibilidades de financiamento que podem ser discutidas. Eu pensei que ninguém está interessado em discuti-las, mas nós estamos disponíveis para isso. Aliás, noutros países da Europa, aquilo que acontece em relação a cortes, pensões atribuídas em função de vários indicadores, tem sempre a salvaguarda de não haver cortes superiores, para as pessoas não ficarem com pensões inferiores àquilo que têm no momento. E isso é uma salvaguarda que nós esperamos que o governo português também aplique em Portugal, no caso disso ir para a frente, que nós esperamos que não. Muito obrigada, Maria Rosário Gama. Obrigada pela participação também no Testemunho Direto e por ouvirmos a opinião da APRE quanto a esta possibilidade de o cálculo das pensões passar a ser feito tendo em conta vários fatores da economia. Agradeço-lhe também. Estamos a falar da reforma do Estado. Considera oportuno discutir esta reforma num período perto de eleições? É a questão que lhe colocamos. Já sabe que há várias formas de participar no Testemunho Direto. O 22953 8525 é o telefone mais direto. Pode também ligar, pode também, aliás, deixar a sua mensagem na página de Facebook do Porto Canal ou enviar-nos uma mensagem para testemunhodireto@sapo.pt. Professor João Cerejeira, temos aqui várias questões que se levantam aqui também para o nosso debate em estúdio e o David Pontes falava aqui em algumas questões oportunas e que também vão ao encontro do que o professor já tinha dito, que tem a ver com essa posição da Europa perante não só Portugal, mas os países em dificuldade. Aquilo que assistimos foram tratamentos um bocadinho diferenciados também porque os problemas eram eles diferentes, quer em Portugal, quer na Grécia, eram problemas bastante, e na Irlanda também bastante diferentes. O que é que podemos assistir perante a Europa e o futuro da Europa? Porque é certamente um assunto que vai também marcar esta agenda das eleições europeias. Com certeza, mas eu acho que as principais decisões vão ser tomadas após as eleições europeias. Portanto, as eleições europeias aqui podem funcionar como espaço de debate, mas como espaço de decisão, essencialmente vão adiar as decisões que a Europa vai ter que tomar relativamente a este assunto. E se nós pensarmos naquilo que levou à crise financeira, nomeadamente a questão das dívidas públicas ou privadas, no caso da Irlanda e da Espanha, esses problemas não estão tão longe de estar resolvidos. Portanto, não há um mecanismo europeu de mutualização das dívidas. A União Bancária, que poderia ajudar a desligar os problemas financeiros da banca dos problemas financeiros dos Estados, está longe de estar concretizada. Portanto, o que nós tivemos foi a implementação de um conjunto de planos de austeridade num conjunto de países, com resultados muito maus do ponto de vista do emprego e do produto, que depois, por si próprio, também complica o pagamento dessas mesmas dívidas. Portanto, a Europa está a adiar um conjunto de decisões que vai ter que tomar mais tarde ou mais cedo. E o comportamento dos mercados financeiros, como era dito pelo David Pontes, os economistas atualmente, mesmo os melhores, não percebem porque é que as taxas de juros estão a descer a ritmos tão elevados, sabendo nós que temos rácios de dívida sobre o produto mais elevados do que tínhamos antes da crise, que temos desemprego mais elevado e, portanto, aparentemente as condições do país para pagar a dívida hoje são piores do que aquelas que tínhamos em 2009, antes da crise. Só que os mercados estão a ter outra reação. Estão a ter outra reação. Das duas uma, ou acreditamos que os mercados são irracionais e, portanto, há aqui qualquer racionalidade que não compreendemos, ou então os mercados estão a antecipar que a Europa, mais tarde ou mais cedo, as suas principais instituições, aqui quem tem o poder de fogo é o Banco Central Europeu, irá fazer tudo de forma que essa crise não se repita, porque se a crise se repetir, é o euro que volta a estar em causa. E, portanto, aí eu creio que, talvez pela nova gestão de Mário Draghi, os mercados interiorizaram de que o euro é para continuar. Portanto, se o euro vai continuar, terá que haver aqui um processo de mutualização de dívida de uma forma ou de outra, mais tarde ou mais cedo. Professor, já vamos voltar à conversa, ouvir também outro telespectador. Manuel Agostinho, Liga-nos do Cacém, é reformado. Muito boa tarde, Manuel Agostinho. Qual é a sua opinião sobre este tema? Não sei, penso que não é possível. Manuel Agostinho, não sei se nos está a ouvir nesta altura. Estávamos-lhe a perguntar qual era a sua opinião sobre este tema.
julgo que não é possível nesta altura ouvir então o Manuel Agostinho. Estávamos a tentar então perceber uma vez mais a opinião dos nossos telespectadores sobre esta reforma do Estado. Além do telefone, pode também usar a página de Facebook do Porto Canal. É precisamente lá que vamos agora para também ler alguns dos comentários dos nossos telespectadores. Começo por olhar o comentário de José Dias. Diz o seguinte: as reformas são para subir conforme a inflação e não para descer. Estes políticos estão a tirar a felicidade e a saúde do nosso país, dos nossos pais, aliás, que tanto fizeram durante a vida, e a vida deles é uma vergonha o que estão a fazer aos velhinhos. Outra opinião, Joaquim Costa diz que, mas que reforma é esta? Mais cortes aos mesmos? Isto não é reformar, é enganar o Zé Povinho para continuarem a votar neles, para continuarem a vender o país em saldo aos amigos que lhes vão dar emprego quando saírem do poleiro. São então opiniões dos nossos telespectadores na página de Facebook do Porto Canal. Sabe também que estamos a colocar a questão para responder ao inquérito, para revelarmos também os resultados no final do programa. É oportuno discutir a reforma do Estado perto de eleições? Se a sua resposta é sim, liga ao 760 300 621. Já se a sua resposta é não, liga ao 760 300 623. Professor João Cerejeira, além dessa questão europeia de poder vir a Europa a tomar uma atitude diferente perante os países em dificuldade, há de facto metas que estão já estabelecidas para o final de 2014, 2015 e por aí adiante. Relativamente a 2015, que é de facto aqui um ano importante de transição para o nosso país, há a questão da meta de déficit ter que ser 2,5%. E daí essa reforma ter que ser feita até lá para garantir esse valor. Acredita que de facto é execuível que essa meta seja atingida, ou uma vez mais vamos assistir aqui a alguma manobra para conseguir cumprir com as metas que estão estabelecidas? Cumprindo-se as previsões otimistas, e creio que se vão cumprir, do crescimento da economia portuguesa para 2014 e para 2015, essa meta fica mais facilitada. Depois, há que ter em conta também uma possível descida das taxas de juros da dívida portuguesa, portanto, aliviando um pouco os encargos do Estado com a dívida pública. E é sempre de esperar alguma medida extraordinária que para já é difícil ainda prever qual será, mas não é de pôr em parte, tal como aconteceu em 2013 com a regularização extraordinária das dívidas fiscais. Também poderá acontecer noutro domínio qualquer, que portanto não estaremos capazes agora de identificar. De qualquer forma, nós até agora só falamos apenas em termos de despesas do Estado, como também a reforma do Estado também deveria passar pelas receitas do Estado. E as receitas do Estado são de 3 ordens de grandeza, portanto, são receitas para a Segurança Social, são receitas para receitas fiscais, portanto, impostos, e são depois taxas e outro tipo de receitas que o Estado adquire através da venda de bens e de serviços. E também aqui era necessário repensar algumas delas. O que é que está mal e o que é possível mudar? Exatamente. Portanto, um sistema fiscal deve ser, por um lado, contribuir para a equidade, portanto, reduzindo as diferenças de rendimentos. Já se fala num certo alívio fiscal para 2015 até. O brutal aumento de impostos que os portugueses sofreram. Acredita que é possível também execuível? O que eu acredito é que o Governo, até porque é ano de eleições, vai tentar aliviar um pouco o IRS, mas de forma muito marginal, porque para atingir os 2,5 não tem alternativa, não é? Portanto, mas de qualquer forma, eu creio que deveria haver uma reflexão muito séria sobre o sistema fiscal e, nomeadamente, as contribuições que incidem sobre o fator trabalho. Portanto, o país tem um problema de emprego sério. Há um conjunto de contribuições que incidem sobre o fator trabalho e sobre essas tem havido pouco debate. Houve um debate em tempos sobre a TSU, mas na prática continuava a ser sobre o fator trabalho, para passar da entidade empregadora para o trabalhador, era na mesma sobre o fator trabalho. Era importante abrir o debate, alterar a estrutura fiscal portuguesa, que incide muito sobre o trabalho, para incidir sobre o tipo de fatores, de forma a que o sistema se torne também mais eficiente. E aliviando assim a carga para as empresas, de certa forma, o que é que defende, professor? Para as empresas e, em parte, também para os trabalhadores, nomeadamente para os trabalhadores com menores rendimentos. Quando se discute atualmente a subida do salário mínimo, por exemplo, é um tema que periodicamente vem à baila, quando nós estamos com taxas de desemprego próximas dos 16%, discutir o aumento do salário mínimo
mas como? Com que efeitos a nível do emprego? Essa discussão tem que estar presente. A única forma de neutralizar os impactos negativos do aumento do salário mínimo no emprego seria através do alívio das contribuições, nomeadamente para a segurança social, referente às pessoas que têm salários mais baixos. Portanto, há aqui também a necessidade de repensar o sistema fiscal, reposicionando e tirando ou aliviando, nomeadamente, o fator trabalho, que é aquele fator atualmente mais penalizado e, portanto, onde se nota maior dificuldade. E pode haver essa tentação em altura de eleições, falou na questão de mexer no IRS, mas há outros impostos, o IVA foi um imposto que subiu também. Pode haver essa tentação, pelo facto de 2015 ser ano de eleições legislativas, de haver aí depois alguns desequilíbrios também nessa matéria? Acredito que sim, pode prolongar digamos, fazer o alívio fiscal mais próximo das eleições e não tanto no início do ano e, portanto, digamos, a fatura virá para o governo seguinte e não será por este. Eu creio que será a haver, essencialmente, por razões eleitorais, será a nível do IRS. Embora nós sabemos que, do ponto de vista da eficiência económica, o imposto que tem menos impacto é o IVA. Portanto, se nós quiséssemos, digamos, mexer num imposto, se fosse no sentido da subida, para aumentar a receita fiscal, seria no IVA que tem muito menos impacto a nível da atividade económica. Tem o IRS ou, por exemplo, a contribuição para a segurança social. João Cerejeira, relativamente de facto a esta reforma ou a estas pequenas reformas que foram sendo feitas e que também mencionou, muitas vezes ouvimos a frase de que de facto o país está melhor, os portugueses é que não estão melhores. Que opinião tem, de facto? Está, de facto, o país melhor? Está o país, a economia portuguesa mais robusta perante os mercados financeiros ou há ainda muitas fragilidades também? Eu diria que poderá estar melhor o país financeiro e pior estão portugueses. Também convém ver aí que há um diferencial de tempo entre aquilo que é sentido pelo país financeiro, pelo setor financeiro, aquilo que é sentido, digamos, pela economia real, como se costuma dizer. Já com a crise financeira de 2009, os portugueses só começaram a sentir realmente a crise em 2010, 2011, portanto, cerca de 2 anos após os primeiros efeitos e os primeiros impactos que se notavam nas empresas, nomeadamente as empresas ligadas ao setor financeiro. Portanto, também é natural que os primeiros sinais de arranque, os primeiros sinais positivos, se comecem a notar no setor financeiro e só mais tarde serão transmitidos à economia real. Se vão ser ou não, isso teremos que saber. Mas há um pouco e cada vez mais essa distinção entre aquilo que é o setor financeiro e o que é a economia real, aquilo ao fim e ao cabo que interessa às pessoas. Daí é que essa frase acaba por ser infeliz, muito infeliz, porque dizer que o país está melhor e os portugueses estão piores ou não sentem, é como se os portugueses não fizessem parte do país. Portanto, aqui... E essa ideia de que, de facto, os sacrifícios são para manter também para 2015 é real e vai acontecer? Eu acho que sim. Portanto, poderemos ter um pequeno alívio em alguns impostos, poderemos ter uma ligeira recuperação no emprego, mas, de uma forma geral, não acredito que haja recuperação de poder de compra, recuperação dos níveis de bem-estar que tínhamos antes de 2009. Professor, agradeço-lhe por ter estado connosco no Testemunho Direto. Estamos a falar da reforma do Estado. Muito obrigada. Estamos a falar da reforma do Estado, isto porque esta segunda-feira foi dia de reuniões. O vice-primeiro-ministro Paulo Portas chamou os partidos com assento parlamentar para discutir estas questões da reforma do Estado. No final, recebeu o apoio, então, apenas de PSD e CDS-PP, como é também habitual. As críticas vieram dos partidos da oposição, acusarem mesmo o Governo de ser oportunista e por discutir este tema perto de eleições. Estas e outras reações vai poder acompanhar também a seguir no Jornal Diário aqui do Porto Canal. Resta-me apenas divulgar os resultados do inquérito. A pergunta era mesmo essa, se é oportuno discutir a reforma do Estado perto de eleições. Ora, 30% responderam que sim, dos nossos telespectadores, já 70%... Ao contrário, 30% responderam que não é oportuno, já 70% responderam que sim, que é oportuno fazer esta discussão, mesmo perto de eleições. Foi este o tema que levamos até si, esta segunda-feira. Já sabe, regressamos amanhã com um novo tema aqui no Testemunho Direto a partir das 19h10.